Vou falar aqui como é que a gente calcula a resistência de saída no Cascode, a explicação, né? Para a prova, a gente vai considerar só essa relação aqui, a maioria das fontes correntes, se não todas, tá? Tem que verificar, tem que fazer uma tabelinha, anotar para utilizar na prova. A resistência de saída deles é simplesmente beta R0. Isso quando a gente já tem em cascata, né? Mais de um transistor. Quando é só um espelho simples, quando é só tipo essa parte de baixo aqui, sem essa parte de cima, aí o negócio fica só R0. Quando a gente adiciona esses dois, esse par aqui em cima, para Cascode ou Wilson, etc., aí já fica multiplicado por beta. Tem que, digamos, fazer uma tabelinha e gravar para utilizar isso na prova, para não passar trabalho. Mas bom, a explicação, eu vou dar a explicação do porquê, de como a gente chega no valor da expressão da resistência de saída. Bom, o espelho de corrente Cascode é esse circuito aqui, né? A gente considera que aqui no meio tem o terra C, tem que verificar melhor o porquê que a gente considera que aqui tem o terra C, mas é partindo desse pressuposto que eu faço a análise. Para várias fontes de corrente, é esse o pressuposto. Tem que entender melhor. Mas bom, utilizando isso aqui como terra C, a gente consegue analisar só essa parte do circuito porque o resto cai fora. Porque se tem o terra aqui, não vai ter mais uma resistência vista para lá, né? Se já vai ter o terra antes, então tudo que está aqui não é enxergado, digamos assim. E aqui depois, se tu aterrar a base, tu vai ter um VBE igual a zero, aí tu vai abrir a fonte de corrente, no final tu vai ter só o R0. O R0 que estaria aqui em paralelo aqui, né? E esse R0 ele está aqui na fonte de corrente, que é um terra C. Então não teria mais nada visto daqui, ó. Isso aqui ia fora. Então ia sobrar só o R0. Eu vou explicar melhor agora em seguida. Tá. Considerando esse terra C, eu montei só essa parte direita do circuito, que é a única que é vista pela saída, para calcular a resistência de saída. E montei o modelo Pi. O modelo Pi está aqui. Aí vamos lá. A resistência de saída é a nossa resistência que a gente fez só daqui para baixo, então a gente ignora RC. E o que mais? Eu boto uma fonte aqui na saída, né? E testo qual é a corrente que eu encontro. Ok, se eu coloquei uma fonte aqui na saída, eu tenho que aterrar a entrada, que é essa aqui. Então, boto terra. Aqui eu tinha uma fonte de corrente, então é terra C. Terra C, aterro também, beleza. Então tá aqui o circuito, feito isso. Se eu tenho terra C, concordo aqui, a gente vai ter um VBE que é igual a zero. Tendo VBE igual a zero, corta essa fonte aqui. Tendo VBE igual a zero, o terra está aqui, então esse resistor nem vai ser visto, também vai fora. Beleza, montei esse circuito aqui. Tá, montei esse circuito aqui, o que mais que a gente pode fazer? Bom, aqui ó, temos dois resistores nesse mesmo ponto e os terras, então a gente vai botar os dois em paralelo. Tá. Aqui no livro, quando é fontes de corrente, não tem mais aquela, por algum motivo, não tem mais aquela consideração de agora tem um RP sobre beta ou multiplicado por beta. Não tem mais essa análise. O porquê tem que ver, porque quando era na prova, quando era amplificadores de potência, o Jader utilizou, inclusive nas resoluções dele, esse termo de multiplicar ou dividir por beta. Então, tem que entender melhor isso e perguntar para o Jader. Bom, então tá, eu fiz o paralelo dos dois sem considerar o beta, né? Então tá aqui, um resistor só. Aqui a gente tinha VBE, VBE desse transistor 3, então VBE aqui. Tá. Agora a gente vai calcular de fato a resistência de saída. A gente tem que fazer duas coisas. Por nós, calcular as correntes e por malha, calcular as tensões e aí achar a relação entre tensão e corrente para achar a resistência, né? Tensão Vx, achar a relação de Vx e achar a relação de Ix. Então vamos lá. Um jeito fácil de fazer o cálculo é o seguinte: calcular que essa corrente e mais essa corrente, vamos dizer que ela está no sentido, vai ser igual a essa corrente que sobe aqui em R03. Beleza. R03 vai ser o que então? Essa corrente GMVB3, ok? Mais VBE, se a gente considerar aqui, né? O VBE está nesse sentido, então mais mesmo, sobre essa resistência que está em paralelo, está aqui. Eu até botei em evidência aqui o VBE3 porque lá numa relação depois a gente vai precisar usar. Mas no final das contas, para a corrente a gente vai utilizar essa fórmula e depois essa. É bom, irrelevante eu ter falado isso, depois a gente vê. Então vamos lá. O que é o Ix? Concorda que o Ix está entrando aqui
o R03, o IR03 está entrando e está saindo o GMVB3. Então, se entra IX e entra IR03, o que sai é o GMVB3. Então, as duas são iguais. Tá, beleza. Então, o IX vai ser o quê? O GMVB3 passando o IR03 para o outro lado, menos IR03. IR03 a gente tinha chegado nessa expressão aqui, né? Então, a gente vai cortar esse GMVB3 que a gente tinha antes com o GMVB3 do IR03. Então, a gente tem aqui ó, os cortes e vai sobrar só essa expressão aqui, que eu já montei aqui, né? Tá. Tem uma expressão para X, fechou. Agora a gente vai fazer as tensões para chamar a relação para Vx. Tá. Então a gente vai fazer essa malha aqui, essa malha M2. Menos Vx. Aí qual é a tensão que a gente tem daqui para cá? Ó? É a tensão, só multiplicar a corrente que passa por IR03, por isso que a gente achou ela, por essa resistência. Claro que, como a corrente está desse lado, então ela está inversa do ponto de vista que a gente está analisando a tensão. Então vai menos também. E essa aqui é a mesma coisa, também está uma corrente para cima. Então também vai menos. Então Vx vai ser o menos VBE3 multiplicado por... Deixa eu pensar. Menos VBE3 menos... Eu devia ter feito... Não, eu fiz direto, né? Vai ser menos VB3, o Vx, menos o IR03, R03, tá? Só que o que é o IR03? A gente achou que é toda essa expressão ali, ó. Então eu já substituí o IR03, que é tudo isso aqui, ó. O menos vem disso aqui, né? E menos o VB3 no final. Beleza, tá aqui. Tá, lembrando que era o IR03, que é toda essa expressão, multiplicado pelo R03, que ele está aqui no final. Tá, fechou, temos essa equação. Isolando, né, deixando em evidência o VBE3, a gente chega numa relação assim, ó. Menos VBE3, tá aqui. Tá, agora para achar o Rout é só dividir Vx por Ix, né? Então, Vx a gente tinha essa relação, Vx a gente tem essa relação. Vamos lá pro final. Então tá. Se eu só inverter isso aqui, né, para dizer que está dividindo por Ix, então RO1 paralelo com RP3 vai para cima e menos VBE3 vai para baixo, que está aqui. Então eu cortei aqui, toin, e aí o resto eu fui multiplicando um por um. Esse aqui multiplica por esse, e depois por esse, que aí vai cortar aqui, e esse vai ficar aqui. Então, cheguei aqui na expressão, ó. GMR03 fez o paralelo deles, está aqui. R03 sobre o paralelo deles, multiplicado pelo paralelo deles, vai se anular, vai sobrar só R03. E menos R01, que é aqui, ó, menos o paralelo dos dois resistores ali. Ok? Que eu vou dizer que é muito próximo, porque o R01 é muito maior, né? É praticamente RP3. Como a gente diz que RP3 é uma resistência relativamente baixa comparado com o resto aqui, que é R03, né? Então a gente desconsidera. Isso aqui a gente não considera no cálculo. Não vai mudar quase nada. É isso. Beleza. Desconsiderou e botamos R0 em evidência. R03 aqui. Botamos R03 em evidência, ficou isso aqui. Né? R03 vezes 1 mais R03 vezes esse trambolho todo aqui, né? Tá aqui. Aí tem outra aproximação, que é a mesma que a gente fez antes. Que é R01 paralelo com RP3, é RP3. Tá. Só que a gente sabe que RP3 é beta mais 1 vezes Rzinho. E considera, tira esse 1 aqui, né? Porque um beta é muito grande, não vai fazer diferença. É beta Rzinho. E o GM tem uma aproximação também, que ele é 1 sobre Rzinho. Então vamos lá. A gente tinha isso aqui que era igual a RP3. E o RP3 era o beta Rzinho. E o GM é 1 sobre Rzinho. Então tá aqui, a gente corta. Ficou beta mais 1 aqui, né? Então ficou R03 multiplicado por beta mais 1. Beta mais 1 para um beta muito alto não vai mudar, ou esse mais 1. Então é praticamente beta R03. Então a resistência de saída do Cascode, que é esse circuito aqui, ele vai ser aproximadamente, né, beta, o beta do transistor, multiplica. Aqui eu considerei Q3, né? Na verdade foi desse lado aqui, mas tanto faz. Os dois são iguais, daria na mesma, são casados. Então vai ser o quê? O beta desse transistor multiplicado pelo R0 dele. Essa vai ser a resistência de saída vista do Cascode.